Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para você 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação também dará o escape. Você já reparou que há dois perigos na tentação? Um deles a gente já falou aqui, que é o de se achar tão forte ao ponto de não poder cair. O segundo é o oposto. É o perigo de se achar tão fraco ao ponto de não poder vencer. E olha que há muita gente que se acha dessa forma. Elas olham para si mesmas, se veem como fracassadas e passam o tempo inteiro se justificando das suas quedas. Elas dizem, é humana, que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem nunca pecou? Jesus foi humano e nunca pecou. E como diz o escritor aos Hebreus, ele em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Você deve reparar que nessa escritura que eu apresentei para vocês, o apóstolo nos diz três coisas sobre a tentação. Primeiro é que as tentações são humanas, elas partem da nossa humanidade, parte do nosso desejo, parte da nossa vontade. A gente quer as coisas, a gente cobiça as coisas do outro, a mulher do outro, a casa do outro, o carro do outro, e por conta disso a gente se envereda em todo tipo de tentação e consequentemente as quedas. As pessoas costumam muito culpar o diabo pelas suas quedas e suas tentações. Quando elas caem, foi o diabo, foi o diabo. O diabo se torna o bode expiatório para todas as desgraças que a gente enfrenta. Mas segundo o apóstolo, as tentações partem da nossa humanidade caída, da nossa humanidade desesperada. E já que parte da nossa humanidade, elas podem ser vencidas sim com a nossa humanidade. Em segundo lugar, ele diz que Deus não nos deixa tentar além das nossas forças. Você tem mais força na tentação para resistir a ela do que você imagina. Deus nunca pede a gente algo que a gente não possa fazer. Já imaginou o pai pedir que o filho carregue um peso de 60 quilos? Se o filho só pode carregar 20, só pode carregar 10, Deus dá o frio conforme o lençol conforme o frio, como diz o ditado. E assim também diz respeito à questão das tentações. As tentações nunca vão além das nossas forças. A gente ouve com frequência as pessoas justificarem as suas quedas, seja para a pornografia. Tem muitas pessoas presas à questão da pornografia, tem muitas pessoas presas a um relacionamento adúltero, tem muitas pessoas envolvidas com um relacionamento afetivo, com quem não deveria se envolver. E a gente ouve constantemente essas pessoas dizerem assim, olha, eu já tentei, eu não consigo. Gente que está envolvido com prostituição, gente que está envolvido com masturbação, e elas são presas a esse pecado, a mentira. Ela diz, eu não consigo, eu já tentei de todas as formas, mas eu não tenho forças. Ora, você tem mais força do que você imagina. Não a sua própria força, mas a força que deveria vir e vem do Senhor. A Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Deus. Nós somos humanos, somos falhos, é verdade, mas nós somos servos de Jesus Cristo. Nós temos o velho homem que está em nós, mas temos o novo homem que se refaz segundo a justiça. Nós temos o Espírito Santo. Nós não vivemos mais na época da lei, mas nós estamos na época da graça. E na época da graça nós temos o suporte da parte de Deus para vencer as tentações. Além disso, o apóstolo nos diz que Deus, no meio das tentações, nos dá o escape. O escape, essa palavra pressupõe uns soldados que estão num despenhadeiro, cercado de rochas, cercado também de inimigos, quando não há esperança de salvação. E de repente aparece entre as rochas uma brecha pela qual eles saem. É mais ou menos o que acontece quando nós somos tentados. Deus dá sempre um escape. O escape muitas vezes é uma pessoa. Você está pensando em se suicidar, dar cabo da sua própria vida, quando de repente você recebe uma ligação de uma pessoa que você não conhece, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, tirando da sua cabeça essa possibilidade ou esse desejo de se suicidar. Às vezes você está com escassez de recursos, passando situação difícil na sua casa, quando de repente na empresa você tem uma chance de subtrair um valor e alguém naquele momento chega lhe desestimulando pela presença dela a você a fazer aquilo. Alguém que está em vias de praticar um pecado sexual com alguém em uma casa sozinho, quando de repente aparece uma pessoa, ora, aquela pessoa foi uma pessoa enviada por Deus, foi o escape que Deus proporcionou para você não fazer aquele tipo de coisa. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser uma criança, pode ser uma circunstância. São coisas que Deus possibilita para que você não caia. Então, não há justificativa das quedas. Cada um cai
atrai porque quer. Não pode se justificar da sua fraqueza, não pode colocar a culpa no diabo.